Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Elder, para a tua glória, Senhor. Pastor Elder, a bênção é completa em todas as áreas. Quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor Elder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. E a mim, a você dá valor, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, uma terra prometida, que mana leite e mel. Este é o povo especial, que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Oh, glória a Deus. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. E a mim, a você dá valor, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, uma terra que mana leite e mel. Este é o povo especial, que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Sou o povo de Deus. Agora é só vamos bater aquele que venceu a morte e ressuscitou. Vamos lá, mais uma vez. Agora é só vamos bater palmas, vamos adorar ele que venceu a morte, Jesus Cristo. Todo mundo agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Amém? Na presença de Deus. Podem sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Nós já vamos dar início à mensagem. Salmos 37, 5, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho a quem? Meu irmão, tem que entregar, e às vezes nós não entregamos. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, se você quer ver Deus fazendo a obra na sua vida, entrega o seu caminho a Ele. Esse é o segredo. Às vezes nós queremos trilhar os nossos caminhos, aquilo que planejamos, idealizamos e tal, e muitas vezes dá errado. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus, pelo contrário, os caminhos de Deus são mais altos. Todo ser humano tem o desejo de vencer, de crescer, de prosperar, de ter uma vida abençoada, e não é errado não.
Pelo contrário, a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas para que eu possa ver esses propósitos de Deus, e é de Deus, é de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas, em todas as coisas. Se o meu Pai deseja que eu vou bem em todas as coisas, então eu preciso aprender a confiar nele, porque às vezes nós não entregamos o nosso caminho a Deus como deveria. Nós queremos seguir os nossos, aquilo que eu acho, aquilo que me ensinaram, aquilo que eu proponho e tal. E no Evangelho não é assim que funciona. No Evangelho nós temos que aprender a renunciar. O Evangelho de Jesus Cristo, aquele que quiser ser o primeiro vai ser o quê? O último. Aquele que quiser ser o maior tem que se tornar o quê? O menor. Então não é o caminho das massas, é o caminho de Jesus Cristo. E para eu trilhar esses caminhos, eu preciso entregar o meu caminho a Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. E obviamente, se eu entrego o meu caminho a Deus, eu tenho que o quê? Confiar. Amém? Eu tenho que confiar. E às vezes Deus me permite passar por certas situações, certas aflições, como a irmã testemunhou, Antes eu morava no deserto, hoje não, hoje eu entendo que o deserto é uma passagem. E às vezes a passagem pelo deserto não é algo mal. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É claro que ninguém quer estar num deserto, não é verdade? E eu também não tenho que fazer essa oração, Deus me manda luta. Não tem gente que faz essa oração. Eu aprendi, quando eu iniciei na fé, eu vi as pessoas dizer: Deus manda prova, porque quanto mais prova eu tiver, mais vezes. Não, isso é uma oração que é uma oração sem entendimento. Eu não tenho que pedir prova para Deus, eu não tenho que pedir luta para Deus. Todavia, se Deus me permitir passar pelas lutas, meu Deus, então o Senhor está comigo. Se passares pelas águas, não te queimarás, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Mas eu tenho que entender que se Deus está comigo, por mais que aquele caminho seja estreito, apertado, meu Deus, eu vou encontrar a salvação, eu vou encontrar a vitória. Então nós temos que aprender a confiar. E Gideão, vai lá em Juízes, capítulo 6, Gideão, ele teve que confiar em Deus, irmãos. Amém? Gideão teve que confiar em Deus. Capítulo 6, vamos pegar ali o versículo 11. O povo já não aguentava mais sofrer, padecer pela mão dos midianitas. Os midianitas vinham como gafanhotos, devoravam tudo o que eles tinham, e eles clamaram a Deus, e Deus enviou Gideão. Então nós estamos falando aqui sobre Gideão. Meu irmão, não foi fácil para Gideão. Eu acredito, se você estivesse na pele de Gideão, ou eu, ou nós, será que nós teríamos a confiança que Gideão teve para lutar com um exército de 130, lutar contra um exército de 135 mil homens, com apenas 300 homens? Se coloque na pele do Gideão, se coloque no lugar de Gideão. Será que você iria para essa batalha? Será que você confiaria em Deus? Que Deus, com 300 homens, lhe daria essa salvação? Isso é confiança, amém? E as grandes vitórias, as grandes conquistas, as grandes bênçãos, as grandes realizações se dão quando? Quando nós confiamos em Deus. Deixamos de confiar no nosso braço, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa força. A irmã contou aqui: pastor, todo mundo dizia que eu sou forte, que eu sou isso, aquilo outro. Não, forte é Deus, forte é Deus. Porque aquela coisa, a pessoa que confia na sua força, uma hora a força dela pode faltar, uma hora a força dela vai acabar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém?
Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, quando você confia em Deus, já não é mais a sua força, já não é mais o seu caminho, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu vou seguir os caminhos que Ele me propõe. E se você confiar, Ele vai dar vitória para você. Amém? Qual área da sua vida que você está sofrendo derrota, fracasso, que você não está conseguindo vencer? Então confie em Deus. Entrega essa área para Deus, a sua vida. Não digo a área da vida, porque Deus não quer a nossa vida em partes. Se entregue totalmente a Deus. Amém? E deixa Deus fazer a obra. Mas tem que confiar. Eles clamaram a Deus. Aí diz aqui, versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando trigo aonde? No lagar, para o salvar dos... O que Deus viu em Gideão? Gideão não era uma pessoa que botava dificuldade, desculpas. Meu irmão, quem quer fazer, faz. Amém? Quem quer fazer, faz. A pessoa, não vou na igreja porque não tem condição. Meu irmão, a pessoa que quer, ela vem de a pé, ela vem de longe. Ela sobe em cima de um jegue e vem. Não é assim? Ela faz, diga glórias a Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe não tinha dinheiro da passagem, quantas vezes? E às vezes eu ia para a igreja, eu morava em Curitiba, num bairro chamado Pilarzinho. Do Pilarzinho até o centro da cidade eram uns 8 quilômetros. Quantas vezes, irmãos, eu ia para a igreja e estava ali na dificuldade, não tinha nem o dia da passagem, e não falava para ninguém não, ia quietinho. Aí no final o pessoal falava assim, tinha um irmão, seu primo, falava, reverendo, faz o seguinte, eu sei que você mora lá perto e tal, você pode deixar essa fita lá na Bandeirantes para mim? Só que eu nem falava para ele que eu não tinha o dia da passagem. Não, pode deixar que eu levo. E andando com Jesus, chovendo, orando, clamando, e falando com Deus. Aí passava lá, deixava a fita, ia para casa, era 8 quilômetros ali de caminhada. Quer dizer, meu irmão, o Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar as uvas e as azeitonas. O lugar de se malhar trigo é na eira. Mas se não tem a eira, então vai ao lagar mesmo, diga glórias a Deus. Se eu não tenho dinheiro para andar de Uber, eu vou de a pé mesmo. E glória a Deus. Amém, queridos? Mas eu vou buscar Deus. Então quando a pessoa quer fazer, ela faz. O Gideão estava malhando trigo, e Deus viu isso. Diz aqui, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Era um homem que pensava, que raciocinava. Amém? Isso é importante, porque às vezes a pessoa vai praticando uma fé religiosa. Como que você está? Não, tá. E quando vai ver, não é bem aquilo, o que ela está vivendo. É verdade, ela tenta passar uma imagem que está tudo bem, e tal, e às vezes não. O Gideão falou, mas como que Deus é com a gente se está acontecendo tudo isso? Meu irmão, eu tenho que buscar em Deus a saída. E diz ali, o versículo ainda, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha a resposta que ele deu para o anjo. Aí o texto diz ali, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Quer dizer, Gideão era um homem forte. Amém, queridos? Gideão era um homem forte, diga glórias a Deus. Era um homem que estava ali, tentando salvar o trigo da mão dos midianitas. Era um homem que não estava conformado com aquela situação, porque às vezes a pessoa se acostuma, ela se torna, é aquela tamargueira no deserto. A tamargueira é uma árvore que ela se adapta ao deserto, ela consegue
se adaptar, morar nos lugares inabitáveis. Aí a pessoa se acostuma com a situação. Minha vida é morar dentro da caverna. Não, né? Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? E o Gideão sabia disso, por isso que ele estava tentando fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E aí Deus disse que era com ele. Aí olha o que o Gideão fala, o versículo 15: disse-lhe: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre e eu, o menor da casa de meu pai. E às vezes é um erro que nós cometemos. Nós achamos que para Deus nos usar, fazer a obra na nossa vida e através da nossa vida, nós precisamos ter muita coisa, muito estudo, muito recurso, muita sabedoria, muito jogo de cintura, saber entrar, saber sair, saber negociar, saber isso, aquilo outro e tal. Gideão era o menor e da família mais pobre de Manassés. Mas com que livraremos, se eu sou o menor e da família mais pobre? Meu irmão, com aquilo que você tem nas suas mãos. Amém? Com aquilo que você tem. Pastor, mas o que eu tenho é pouco. Então seja fiel sobre o pouco, Ele vai colocar você sobre o muito. Amém? E se o que você tem é muito, então use o muito, ser fiel sobre o muito. Mas aprenda a confiar em Deus. Amém? Aprenda a depender de Deus. Porque se você depende, se você confia em Deus, Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Não é o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu, nada me faltará. Mas Ele é pastor de quem? Das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Diga glórias a Deus. Amém? Continuando ali, eu sou menor. Aí diz ali o versículo 16: o Senhor lhe diz: portanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que daqui não apartes, até que eu venha a ti e faça o quê? Versículo 18: traga o meu presente, traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Irmãos, isso aqui é outro princípio. Amém? A Bíblia diz assim, que aquele que dá presentes alarga caminhos e leva a presença dos grandes. É bom você dar presente, abençoar as pessoas, mas muito mais do que fazer pelas pessoas, honrar Deus. Amém? O Gideão falou: então faz o seguinte, espera aqui que eu vou preparar um presente. Quer dizer, Gideão era generoso, mesmo sendo pobre, mesmo sendo da família mais pobre, o menor, ele agia com generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, engordará. E essa pessoa, ela não sei se é assim que fala aqui, muquirana. Quem já ouviu essa palavra? Muquirana. Tem gente que é assim? Tem gente que atravessa essas praias aqui, tudo com a mão fechada aqui, bota uma nota de 50 na mão, atravessa, ele vai de Ponta Negra até as praias do litoral, para lá é litoral norte, como que é? Litoral norte, atravessa tudo, e quando sai, a nota está sequinha. Mão de vaca. Tem gente que é assim. Ela não é, ela só quer, me dá. Já viu aquela palavra na Bíblia? A sanguessuga tem 2 filhas. Sabe qual é o nome da filha da sanguessuga? Quem sabe? Dá. Tem gente que é assim. Dá, me dá. Ele falou: não, espera aí que eu vou preparar um presente. Meu irmão, aprenda a honrar a Deus. Amém? E a oferta é algo que honra a Deus. Você sabia que a oferta, ela não só mostra o que Deus representa na sua vida,
ela mostra o que Deus representa para você e ela mostra quem você é. A sua oferta, ela mostra como que está a sua fé. Você sabia disso? Depois você leia lá Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Quer dizer, a oferta de Abel foi maior do que a oferta de Caim. Por quê? Porque Abel andava pela fé. Diga glórias a Deus. Gideão, mesmo sendo pobre, disse: eu vou preparar um presente. Não é o que diz ali o texto? Aí diz ali o 19: e entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e um efa de farinha, e a carne pôs no açafate, o caldo numa panela, né? Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha. Quer dizer, o anjo mandou ele prosseguir naquilo que ele estava fazendo. Se oferta fosse tirar algo de alguém, né, para prejudicar as pessoas, o anjo falaria assim: não, Gideão, não precisa não. Gideão, não, eu conheço essa história, eu sei que você não tem condições, não precisa não, pode deixar, eu estou aqui, eu vim lá de cima, eu tenho tudo, que nada. O anjo falou: faz assim, assim, assim. Por quê? Porque era um meio de abençoar a Gideão. Diga glórias a Deus. E às vezes as pessoas não entendem. Aí né, o anjo prossegue ali dando as orientações: toma a carne e os bolos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o quê? Fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Meu irmão, quando você oferece algo a Deus, não só a sua oferta, mas a sua vida, o seu trabalho, a sua dedicação, e aquilo é aceito por Deus, o que acontece? Vem a paz. Logo em seguida que o Gideão ofereceu o presente, o que aconteceu? Veio o Senhor e disse: paz seja contigo. Amém? Paz seja convosco. Diga glórias a Deus. Irmão, tem que ter paz. Mas como que Gideão teria paz diante de toda aquela situação? Mal sabia que a coisa ia piorar ainda. Meu irmão, e às vezes nós precisamos ter essa paz para poder vencer as batalhas da vida, as lutas, os desafios, e muitas vezes desafios que vêm, né, sem você procurar, sem você pedir, buscar aquilo, mas acontece, de repente, tal. Meu irmão, a pessoa tem que estar em paz. Amém? Ele diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. O que mais? O versículo 24: e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos abiesritas. Meu irmão, até ali, Deus estava deixando Gideão se mover, para ver como ele se portaria. Agora Deus entra e começa a dar as orientações para Gideão, e a partir daqui, Gideão teve que confiar em Deus, irmãos. A partir de aqui, a fé de Gideão começou a ser provada. Olha o que Deus fala, o versículo 25: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o quê? O boi de quem? Do teu pai. Xiii, rapaz, complicou para o Gideão aqui, hein? Olha Deus aqui, ó. Isso aqui já é uma oferta alçada. O que é isso, pastor Helder? Uma oferta levantada, uma oferta estipulada. Quando Gideão deu o presente, aquilo partiu dele, Deus não pediu nada para ele. O anjo aceitou, tal, estendeu a ponta e Deus recebeu. Mas aqui Deus fala: Gideão, toma o boi que é de quem? Do teu pai. Qual boi? Aquele que está lá mancando, todo troncho, está todo doente, sim ou não? Aquele que está com o olho cego, está sem uma pata,
que está magrinho, esquelético. Não. Deus dá todas as características, a saber, Gideão é esse boi, a saber, o segundo boi. Qual era a idade do boi? 7 anos. O que mais que Deus pediu? E derriba o altar de Baal, que é de quem? Olha Deus, que é de quem? Do teu pai. E faz o quê? E corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, não era qualquer lugar. Meu irmão, quando você for fazer algo para Deus, não faça qualquer coisa, amém? Que mais? E toma o quê? O segundo boi, e oferecerás com a lenha que cortares do bosque. Meu irmão, aí a fé de Gideão começou a ser provada. Deus fala a Gideão: você vai pegar o segundo boi, a saber, de 7 anos, que é do teu pai. Alguns estudiosos dizem que aquele boi era o responsável pelo sustento da família de Gideão. E Deus vai lá e pede aquele boi. Por que Deus pediu aquele boi? Porque queria ver o Gideão na rua da amargura? Sim ou não? Não. Porque ele queria dar vitória para Gideão. Mas Deus precisa de alguma coisa do que é nosso? Precisa da nossa confiança. Amém? Ali a confiança de Gideão estava sendo provada. Talvez pelo fato daquele boi ser o sustento da família, daquele altar de Baal ser o Deus da família. Eles apoiavam que a fé naquele altar levantado a Baal e naquele boi. E quantas vezes nós confiamos em carros, em cavalos, na nossa empresa, na nossa capacidade, nos nossos recursos? Meu irmão, não confie em nada disso. Confie em Deus. Amém? Confie em Deus. Não confie em nada disso. Confie em Deus. E o que o Gideão fez? O versículo seguinte, nós já vamos terminar aqui, ó. O 27, e então Gideão tomou 10 homens dentre os servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele o quê? A casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez o quê? E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Sobrou para o Gideão. Olha o que acontece. E uns e outros diziam: quem fez esta coisa? Queriam saber quem fez aquilo. E o Gideão, tentando dar uma desperta, ele fez o quê? Que horas que ele fez o que Deus pediu para ele? Fez de noite. E para quê? Por que ele fez de noite? Porque ele estava com medo, ele sabia que ia sobrar para ele. Ele sabia. Meu irmão, às vezes nós tememos a casa do nosso pai. Às vezes nós tememos o que as pessoas da nossa família vão falar. Às vezes nós tememos o que a sociedade vai falar, o que os nossos amigos, e deixamos de fazer o que Deus pede. Esse tipo de pessoa que teme o que os outros dizem, o que os outros podem fazer, nunca vão vencer os exércitos maiores, nunca terão vitórias maiores. Irmão, se eu não confio em Deus nas coisas menores, como que eu vou para uma batalha com 300 homens para vencer 135 mil? Não tem lógica. Então às vezes a pessoa quer ter a fé de Gideão, porque eu vou vencer isso, aquilo outro, mas ela não confia em Deus nas pequenas coisas. Ela não consegue ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Como que ela vai experimentar o muito de Deus? Se Gideão, por medo da casa do seu pai, fala: não, Deus, não tem como, isso aqui é do meu pai, se fosse meu até faria. O altar de Baal é do meu pai, se fosse meu até derrubaria, mas é do meu pai. Mas Gideão confiou em Deus. Amém? Às vezes Deus usa as coisas loucas para confundir o quê? A
as sábias. Estavam perguntando, quem fez isso? Acho que o Gideão deveria estar escondido numa caverna, em algum lugar. Sabe a pessoa quando vai lá, faz e tchum, some. Tipo um Mr. M da vida, né? Solta uma fumaça e desaparece, né? Mas aí começaram a perguntar, investigar e tal, e chegaram em quem? Diz ali, ó. Então os homens daquela cidade, o versículo 30, o 29, e uns e outros disseram, quem fez essa coisa? Esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho, para que morra. Quer dizer, queriam matar o Gideão, os daquela cidade, da própria cidade, para que morra, pois derribou o quê? Às vezes as pessoas matam por religião, sim ou não? Irmão, nunca entra nesse campo da religião, da discussão. Quer dizer, queriam matar o Gideão por causa de um altar a Baal, por causa de culto aos demônios. Tira Gideão para que morra. Que mais? Porque cortou o altar, derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Que mais que diz? Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livra-los-ei, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar. Olha o que o pai de Gideão fez, entregou Gideão na mão de quem? De Baal. Se ele derrubou o altar de Baal, que Baal contenda com ele. Está nas mãos de quem? De Baal. E quantas vezes o pai vai lá e entrega o filho na mão do demônio, isso, aquilo, aquilo outro. Meu irmão, se você está na mão de Deus, se você confia em Deus, amém? Não pega. Maldição sem causa não se cumpre. Mas acontece. Pastor, olha, me amaldiçoaram quando souberam que eu virei crente, que eu estou vindo na igreja. Minha família se levantou contra mim de uma maneira que eu nunca esperava. Meu irmão, fica firme. Deixa Deus fazer a obra na sua vida e vai fazer em toda a sua família também. Amém? Mas tem que ficar firme, diga glórias a Deus. Tem que confiar em quem? Em Deus. Gideão estava confiando. E já queriam matar ele, entregaram ele para Baal e a situação piorou ainda. Olha o que diz o versículo seguinte. Às vezes acontece, às vezes você começa a andar na obediência, você acha que a coisa vai se transformar da água para o vinho, pelo contrário, piora. Pastor, comecei a obedecer a palavra, vir para a igreja, assistir os cultos, participar da reunião. Quando descobriram isso, misericórdia, o que eu estou levando de pedrada, e quantas pessoas param no meio do caminho? Faltou o quê? Força? Sim ou não? Não, faltou confiança em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, mesmo fracos, a Bíblia diz, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Irmão, tem que confiar, amém? Deus está provando a minha fé, está fazendo a minha fé crescer. O Gideão estava nessa situação, e para piorar a situação dele, diz aqui, o versículo 33, e todos os midianitas, e amalequitas, e os filhos do Oriente, se ajuntaram num só, e passaram e puseram seu campo no vale de Jezeel. Vamos ler em voz alta aqui, o versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiesitas se ajuntaram após dele. Diga glórias a Deus. Meu irmão, Deus não dá o Espírito Santo para a pessoa por acaso. Ninguém é cheio do Espírito Santo por acaso. Diga glórias a Deus. Quer dizer, quando tudo parecia que estava perdido, todo mundo contra Gideão,
De repente Deus vai lá e derrama o Espírito Santo dele sobre Gideão. Deus derrama toda a força que Gideão precisava para vencer aquela batalha. Diga glórias a Deus. É isso que as pessoas precisam, irmãos. Aprender a trazer Deus para as suas batalhas. Ele tocou buzina e se ajuntou o exército dele para poder estar com Gideão. Semana que vem nós continuamos. Vamos ficar de pé? Coloca ali Atos, capítulo 5, versículo 32. Olha o que diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Continua. Nós e também quem? O Espírito, vamos lá, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Você quer ter força diante das perseguições, das tempestades, das lutas da vida? Obedeça a Deus. Amém? Aprenda a obedecer a Deus. Gideão obedeceu a Deus. Por obedecer a Deus, todo mundo se voltou contra ele. E além de toda a sua casa, os moradores daquela cidade, contra Gideão, vieram os midianitas, os amalequitas, os moradores do Oriente, se juntaram em um só corpo, para acabar com tudo. Mas o que Deus deu para Gideão? O Espírito Santo de Deus. O espírito de fortaleza, de inteligência, de temor do Senhor, de sabedoria. Amém? Mas para quem Deus dá o Espírito Santo? Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Meu irmão, às vezes não é fácil obedecer a Deus. Às vezes aquilo que Deus me pede é loucura. Mas meu Deus, eu creio no Senhor. Eu vou confiar em Ti, meu Pai. Amém? Pega essa palavra, meu irmão, anda na obediência, confia em Deus, entrega o seu caminho a Deus, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, meu Deus, é a Tua palavra que foi pregada agora, e eu louvo ao Senhor por essa palavra, meu Pai. Eu creio que o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Fale com Deus agora, meu irmão. Que a presença de Deus vai se santificando, vai se enchendo de Deus agora. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Meu irmão, fale com Deus, mas não só pedindo para Deus, porque às vezes nós pedimos: Deus, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo outro. O povo, quando não aguentava mais a opressão dos midianitas, eles clamaram, pedindo a Deus que livrasse, e Deus mandou o livramento. Começou por Gideão. Gideão pode ser um daqueles que clamavam também com aquele povo, e Deus mandou o anjo ao encontro de Gideão. Só que Gideão teve que confiar em Deus. Às vezes nós pedimos livramento a Deus e achamos que o livramento vem das nossas mãos, e queremos agir de acordo com aquilo que convém, que é mais cômodo, que é mais fácil, que é aquilo que eu posso calcular, que eu posso raciocinar, aquilo que está sob o meu controle. Mas meu irmão, nós temos que abrir mão do controle. Talvez você não está conseguindo ter vitória porque você não abriu mão do controle da sua vida. E com Deus é diferente. É Deus que dita as regras. O Gideão ofereceu um presente para Deus, ele trouxe um cabrito, mas Deus falou: é o segundo boi do teu pai. E não é só o boi não, Gideão, tem que tirar a idolatria, tem que quebrar o altar que é do seu pai. Deus sabia que a confusão estaria armada, sabia, mas Deus se responsabilizou em proteger Gideão, não só da sua família,
mas das mãos dos midianitas. E quando você vê a trajetória de Gideão, Deus foi com ele, porque Gideão confiava em Deus. Oh meu Deus, ensina-nos a confiar em Ti, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, manaralabashiribicanto, neribicantaralabalabaderibicantaraias. Isso, meu irmão, confia. Fala com Deus agora. No momento que Gideão mais precisou, Gideão já não tinha mais o boi, Gideão já não tinha mais o altar de Baal, que talvez eles apostassem que Baal poderia trazer livramento para eles. Gideão já não tinha mais o apoio dos pais, da vizinhança, dos moradores daquela cidade. Estava todo mundo contra Gideão, mas de repente veio o Espírito Santo sobre Gideão. Meu irmão, você não precisa do apoio das pessoas, você não precisa dos teus recursos, você precisa do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus revestiu a Gideão. É esse revestimento que você precisa, meu. Você não precisa ser popular, você não precisa agradar Deus e o mundo, e não tem como agradar a todo mundo. Ou há de servir a um e odiar o outro, ou há de amar a um e aborrecer o outro. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Então se entregue, meu irmão. Aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor. Deus poderoso, Deus grande, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Vai falando, vai adorando ao Senhor, vai se envolvendo com Ele, vai se enchendo do Espírito Santo. É na confiança, meu irmão, que você vence as grandes batalhas da vida. É na confiança em Deus. Aleluia. É na confiança, é na confiança. E a comunhão traz confiança. Vem, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Fale com Ele, igreja. É o seu momento com Deus. É o seu momento com Ele. Esqueça tudo, esqueça todos. Esqueça o que você está vivendo lá fora, aquilo que falaram para você. E concentre no Senhor Jesus. Aleluia. Com as suas mãos levantadas. Aleluia. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir sem desvairar, Senhor, seguir sem desvairar, Senhor, prostrado em seu altar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Diga para Ele: somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar, somente olhar. Somente olhar, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir
sem desvairar, Senhor, seguir teu caminhar, prostrado em seu altar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então repito assim: somente olhar a ti. Somente declare: somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem desvairar, Senhor, prostrado em seu altar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem desvairar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: somente olhar a ti. Aleluia, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Diga para ele: somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem desvairar, Senhor, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, seguir sem desvairar, prostrado em seu altar, Senhor, e não. Levante bem altas mãos, a igreja. Somente olhar a ti, cante. Somente olhar, somente olhar, somente olhar, somente olhar. E não olhar, seguir teu caminhar, seguir sem desvairar, seguir sem desvairar,
prostrado em seu altar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem desvairar, Senhor, prostrado em seu altar, prostrado em seu altar, Senhor, e não. Oh meu Deus, aqui está o seu povo, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, vem com o teu poder agora, passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, meu Deus, arrancando toda a doença, toda a enfermidade, arrancando este mal, meu Deus, que essa pessoa tem passado, meu Deus, um mal físico, emocional, espiritual, essas dores que ela vem sentindo constante, meu Deus, de cabeça, meu Deus, esse peso nos ombros, dores nas costas, meu Pai, essas dores que não conseguem ser diagnosticadas, meu Pai, mas o Senhor é aquele que penetra o profundo e escondido, sabe o que está em trevas, porque contigo, meu Deus, está a luz, meu Pai. E o teu poder vai passando agora, vai arrancando, meu Deus, esse aperto no peito, vai arrancando, meu Deus, essa pressão na cabeça, vai arrancando, meu Deus, essa inflamação, essa infecção, vai arrancando, meu Deus, essa tristeza, essa melancolia, esse inchaço, meu Deus, nas pernas, meu Deus, no corpo, meu Deus, em o nome de Jesus, o teu poder vai passando agora, e vai limpando, e vai sarando, meu Deus. Ele é o Deus que te sara, meu irmão, Ele é o Deus que te sara, minha irmã. Então receba a cura para o seu corpo agora, receba a saúde agora, em o nome do Senhor Jesus. Ele vai sarando. Levante as suas mãos, receba a sua cura agora, meu irmão, receba a cura para a sua alma, receba a libertação, receba a saúde, receba a paz, aleluias. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Diga aleluias, diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus, amém.